Bom, Jones, esse é um dos assuntos preferidos meus, né? Eu escrevo bastante sobre isso, eu me vejo muitas vezes como uma espécie de media watch, né? E assim, o Paulo até no final tirou ali uma coisa que eu ia abrir o meu primeiro comentário, que é o caso do Walter Durant, né? Que em 32 ganhou o prêmio Pulitzer, ele morou 14 anos em Moscou como repórter do New York Times, e as suas reportagens, entre aspas, iludiram muita gente com mentiras, né? Então o Paul Hollander escreveu um livro sobre esses dupes, como eram chamados, né? Eles eram recebidos com mordomias pelo sistema, pelo regime, pela inteligência, ganhavam vários benesses, vários privilégios e também queriam ser enganados. Por quê? Porque tinham um viés de esquerda, queriam acreditar na utopia socialista, né? Então o livro do Paul Hollander, o Political Pilgrims, mostra exatamente isso, né? Quando você junta a fome com a vontade de comer, o desejo dessa turma que já vem com uma formação de esquerda e quer acreditar nas mentiras que as autoridades contam, isso aí gerou fake news, fábrica de fake news aos montes desde sempre, né? Então não há nenhuma novidade aqui nesse aspecto. A CNN com o Ted Turner também era fã do Fidel Castro, né? Várias reportagens da CNN tiveram um viés de distorcer totalmente a realidade cubana. E por aí vai. Então, o que eu acho que é novidade, antes de chegar na questão da formação, o que eu acho que é novidade agora, Jones, é que temos as redes sociais, e por conta das redes sociais que furaram essa bolha, que havia ali antes uma patota numa bolha, com uma visão hegemônica ou quase hegemônica progressista de esquerda, muita coisa era deturpada, tinha gente que ficava incomodada já, mas era a narrativa oficial, era a única alternativa muitas vezes, né? Então não havia muito assim o conhecimento de quão escancarado era a distorção, né? Com as redes sociais isso acho que ficou acessível a um grande público, e aí como um subefeito, que óbvio que não quero simplificar, mas não é só isso, mas ajudou, como subefeito disso nós temos o quê? O Brexit, o Trump, o Bolsonaro e por aí vai. Então, qual é a diferença, né? A turma da imprensa, que já teve muito mais poder aqui nos Estados Unidos, a mídia mainstream, eles intimidavam todos os republicanos, a ponto dos caras terem realmente que pedir desculpas, se ajoelhar, se curvar diante da patota e da patrulha, né? O Trump, ele é o quê? Ele é o dedo do meio, ele é o cara que chama de fake news, que ridiculariza o Jim Acosta, que é o correspondente na Casa Branca da CNN, ele ridiculariza, né? Então são militantes, ele esfrega na cara que são militantes e bate de frente. Então isso é uma novidade que a turma não estava acostumada, né? Então a bolha estourou. Esse é o fenômeno novo hoje em dia, né? A bolha sempre existiu, tem um viés. O livro Bias do ex-âncora da CBS, Bernie Goldberg, tem 30 anos, então não há novidade aqui, não é preciso crer em teorias conspiratórias, não acho que seja algo tão maquiavélico e pensado, apesar de existir alguma coisa meio de Gramsci nisso, mas o grosso, na minha opinião, é mesmo, aí eu chego na parte da formação, é mesmo a bolha que a turma vive. Então você vai estudar numa faculdade de jornalismo, onde o seu professor é um cara de esquerda, como quase todos da área de humana. Ele vai te ensinar, em vez de ter apreço pela busca da imparcialidade, da notícia, da verdade, ele vai te ensinar que você tem que ser um militante, que você vai reformar o mundo. Aí você vai pegar um jovem já mais romântico e tudo, e vai alimentá-lo com esse tipo de visão elitista e arrogante. O sujeito vai chegar numa redação e vai se sentir poderoso. Ele vai se sentir empoderado, ele vai entrevistar autoridades, ele vai ser escutado, dependendo do espaço que ele ocupa, por muita gente, ele vai influenciar a opinião e ele vai começar a se sentir, então, um Deus, é o complexo de Deus, né? Ele, em vez de querer entender o universo no qual está inserido, que é a visão mais conservadora, que é você entender que você tem que buscar conhecer a natureza humana e tudo, com humildade, ele vai ter uma visão de engenheiro de alma, engenheiro social de alma. Ou seja, ele quer moldar a humanidade à sua imagem narcisista, que é típico desses progressistas arrogantes. Então,
Isso está permeado, isso vai percolando por todas as redações. A gente percebe essa postura arrogante. O Thomas Sowell já pontuou isso com muita perfeição, né? O típico jornalista moderno olha com desprezo para o seu próprio público e para a audiência. Ele acha que o povo, que a classe média, que a turma do interior, do subúrbio, é um bando de reacionários, é um bando de gente ultrapassada, tacanha, obscurantista, religiosa, supersticiosa. Ele não, ele quer, só terminar, senão eu vou perder o fio, calma. Ele quer olhar para essa turma como olha para um tabuleiro de xadrez, Jones. Ele quer usar os seres humanos como peças no seu jogo de poder, né? Então, eu só quero finalizar, eu vou finalizar rápido, mas só para falar de algumas coisas. Sim, a Bari Weiss sacudiu aí esses dias com a carta de renúncia dela, porque ela expôs uma coisa que todo mundo sabe que existe, mas é meio velada, né? A patota não permite que isso seja escancarado, né? Pelo menos entre eles. Então, quando vem alguém de dentro, editora de opinião do New York Times, falando, olha, lá dentro há uma patrulha persecutória para qualquer pessoa moderada, de centro, ela não é uma fã de Trump, nada disso. Né? Ela simplesmente não é um woke. Ela não reza 100% da cartilha politicamente correta. Basta isso para você ser massacrado hoje em dia, para ser rotulado de nazista, como ela foi, e sofrer bullying, e os pares colocarem emoji de machado querendo decepá-la metaforicamente, ou seja, pedindo a sua demissão. E aí ela revela ali que a chefia, nos bastidores, em privado, elogiavam a coragem dela, os chefes, e nada faziam depois, quer dizer, endossavam de alguma forma a perseguição, né? Então, isso, ela fala outra coisa muito importante na carta, que é o seguinte: você aprende lá que tem que buscar a verdade, os fatos, escrever suas reportagens, e você é perseguido nesse ambiente dentro da própria redação de jornal. Eu não sabia que eu tinha que ser corajosa simplesmente para ir trabalhar como uma pessoa moderada de centro num jornal mais importante do país. Agora, para você ter uma carreira garantida ali dentro, basta você ficar escrevendo os open ads, né, as colunas de 4.000 palavras, detonando o Trump o tempo inteiro. Acabou, isso garante a sua sobrevivência e a sua ascensão lá dentro. Então é isso que se tornou hoje em dia. O fenômeno sempre existiu, mas com o Trump ele ficou escancarado e ampliado. Então hoje em dia é uma militância torcedora bizarra, onde tudo gira em torno de detonar o Trump, tudo gira em torno de tentar derrubar o Trump e ponto. Agora, essa bolha foi estourada. Eu só queria falar da visão arrogante. Hoje eu publiquei um texto na Gazeta usando como exemplo o caso do Guga Chakra. É um sujeito simpático, estudou em Colômbia, é um cara que se diz liberal, só que ele é progressista. E ele vem destilando preconceito do começo ao fim em relação às maiorias que ele considera reacionárias, ultrapassadas, ignorantes e preconceituosas, que elegem os nacional-populistas de extrema-direita. Segundo ele, Bolsonaro, Trump e por aí vai. Né? Ele usava como gancho a reeleição na Polônia. Enquanto que as metrópoles, muito cosmopolitas, seculares e formadas por cidadãos do mundo, pessoas desprovidas de laços locais, de cultura, de patriotismo, de religião, né? Essas pessoas é que são obrigadas a conviver com a escolha dessa maioria atrasada. Né? Então, isso é a típica mentalidade das redações. É a típica mentalidade. Nós temos que moldar o mundo à nossa imagem narcisista, que é também o que existe no ativismo judicial, quando se olha um Luiz Roberto Barroso no Supremo, e por aí vai. Então, é a típica visão progressista. A visão progressista é uma visão de elite, arrogante, que despreza o povo, que abraça abstrações dentro de uma torre de marfim e vai impor, com muito autoritarismo inclusive, essa visão de mundo a esses bárbaros pouco iluminados que precisam ser livres, nem que seja à força, para usar uma expressão paradoxal do Rousseau.
Então é disso que se trata. Agora, a bolha estourou graças às redes sociais. Enquanto a gente grava o programa, inaugurou a live, a primeira live, primeiro programa da página do Lacombe no YouTube, que já tem 700 mil inscritos e estava com mais de 100 mil pessoas assistindo ao vivo a live dele com Alexandre Garcia e com Caio Coppola, pegando 3 gerações aí de formadores de opinião na mídia que tem coragem de remar contra a maré. Então, estouraram a bolha. E a turma da mídia vai ter que saber lidar com isso. Não consegue mais botar o gênio de volta na garrafa. Não consegue mais se fechar na bolha. Você pode até tentar. Você pode até ficar enaltecendo que o Felipe Neto é um grande representante do debate político nacional. Mas o povo lá fora vai rir disso e vai vê-lo como ele é. Um idiota que imita foca. E que fez sucesso e dinheiro com isso, explorando crianças, de forma indecente, inclusive, né? Sem nenhum tipo de apreço à moralidade, aos valores. Então é um oportunista, raso, um idiota, sejamos bem francos aqui, né? Que a mídia está tentando colocar num pedestal, foi entrevistado na TV Cultura, agora postou um vídeo no New York Times, então a bolha está tentando levá-lo a sério. Mas fora da bolha, a turma olha e ri, na melhor das hipóteses, ou vomita, na mais provável delas. É isso que a gente está vendo hoje como fenômeno.